Fala pessoal, tudo bem? Boa noite, começando mais uma live aqui da Easy Invest e hoje, como sempre, uma live especial. Além do convidado que vai ajudar bastante a gente hoje, já apresento ele para vocês. Hoje uma pergunta que vale R$1 milhão. Vocês escolheram ela lá na nossa enquete, a gente já está fazendo isso há 2 semanas, para vocês escolherem o tema da próxima live. Então hoje vocês escolheram e o tema será: ainda vale a pena investir no Tesouro Direto? Arthur, antes de você responder essa pergunta que o pessoal vai ganhar muita grana, muito bem-vindo. Obrigado pelo É ótimo convite. receber você aqui. Você estava já se apresentando para o pessoal do Instagram, mas por favor, se apresente aqui. Quem é Arthur? Bom, boa noite, você que acompanha agora pelos outros canais. Que legal isso, né? Um monte de canal ao mesmo tempo. A estrutura tá boa aqui. A internet é sensacional, as pessoas decidindo qual é a pauta, isso é Exato. fantástico. Bom, boa noite, eu sou o professor Arthur Vieira de Moraes, da B3 Educação. Hoje vim aqui na live da Easy Invest falar sobre Tesouro Direto. Eu sou um profissional de mercado desde 99 e também estudei bastante produtos financeiros, sou especialista em finanças, mestre em administração com ênfase em finanças. Dou aula lá na B3 e em algumas outras escolas de negócio. Legal. Para quem quiser acompanhar um pouquinho o que o Arthur faz também, ele tem um programa voltado para fundos imobiliários lá na Infomania. É só você dar uma olhadinha que vai ao ar toda semana? Como que Toda funciona? sexta-feira. Toda sexta-feira para falar sobre fundos imobiliários. Um investimento também que está sendo bem atrativo agora para o mercado. O pessoal que votou, dá um joinha aí, quero saber quem votou na live. Se você votou, dá um joinha. Se você não votou, bota uma mãozinha assim, vai, um touch. E se você não votou, a gente está usando muito a nossa comunidade lá no YouTube para fazer essas votações. Então acompanha a gente lá que a gente vai ter muitas outras enquetes para vocês votarem os temas e colocar aqui para a gente discutir. Arthur, vamos ao que interessa hoje? Logo de cara, quero que você responda então, ainda vale a pena investir no Tesouro Direto depois de, sei lá, acho que uns 12 cortes do Banco Central e a taxa Selic passou de quase 15% para 6,5% atualmente? Sim, ainda vale a pena investir no Tesouro Direto. Pronto, podemos encerrar a live. Boa noite, valeu, obrigado. Brincadeiras à parte, por favor, Arthur. Ainda vale a pena por 2 motivos. O primeiro, basta lembrar que apesar da nossa taxa de juros estar na mínima histórica, ela ainda é alta em relação a outros países do mundo. Mesmo nos países onde a taxa é muito baixa, Europa, Estados Unidos, Japão, as pessoas investem muito em títulos públicos. Por quê? Porque uma das funções da renda fixa, e o título público mais ainda pronunciado isso, é preservar o seu capital. Então eu tenho uma parte do meu dinheiro que eu não posso perder por motivo algum. Por quê? Porque eu já sou aposentado, ou porque eu preciso pagar uma intermediária do meu apartamento daqui a 6 meses. Eu tenho que separar uma parte de um dinheiro que eu não posso perder. O que eu faço? Renda fixa, Tesouro Direto, segurança. O outro motivo, que a gente vai detalhar mais para frente, é o ganho real. Apesar da taxa de juros ter caído muito, o ganho real, o ganho acima da inflação, hoje é maior até do que era antigamente. Perfeito. Só para complementar, você comparou a gente com países já mais desenvolvidos, Estados Unidos, Europa. E até se a gente olhar com os países emergentes, que é o Brasil hoje em dia, a gente vê que a taxa real também do Brasil, a taxa de juros, continua elevada, inclusive com os nossos pares, né? Sim, muito elevado. Bom, talvez muitas pessoas que estejam assistindo a gente aqui ainda não entenderam muito bem o que você falou. Ele já deu a resposta, ainda vale a pena investir no Tesouro Direto, então acompanha a gente que vale a pena investir. Para essas pessoas, Arthur, que não sabem ainda muito bem o que é o Tesouro Direto, o que é o Tesouro Direto? Legal. Tesouro Direto é uma parceria da B3 Educação, da B3 com o Tesouro Nacional. Muita gente investe em títulos públicos no Brasil, muita gente. Indiretamente, via fundos de investimento. Então, como diz o nome, o Tesouro Direto é um canal em que eu consigo diretamente fazer negócio com o Tesouro Nacional. Não preciso investir num fundo e o gestor do fundo comprar título público para mim. Via corretoras, via sistema de distribuição, eu mesmo vou até o Tesouro e compro um título. É isso. Perfeito. Então, é um título público do governo que você negocia, que na verdade você vai comprar, né? E dentro dessa família Tesouro Direto tem alguns tipos de investimento. Sim. Você pode explicar para o pessoal que está começando agora quais são esses tipos de investimento que tem dentro do Tesouro Direto? E aí, desculpa, antes de você responder, dá uma explicadinha também o que é renda fixa, porque acho que o Tesouro Direto está dentro desse cenário, acho que é legal para o pessoal entender já. Esse conceito é fundamental. Muita gente confunde a renda fixa com o preço fixo. O que é fixo na renda é a renda, na renda fixa, e não o preço. Daqui a pouco a gente vai ver alguns gráficos e vai perceber o quanto os preços da renda fixa oscilam. Tá?
Então, o que é a renda fixa? Toda vez que eu faço um investimento em renda fixa, eu emprestei dinheiro para alguém. No caso do Tesouro Direto, eu empresto dinheiro para o governo, Legal. Tesouro Nacional. Se eu compro uma debênture, eu empresto dinheiro para uma empresa. Se eu aplico num CDB ou numa LCI, eu empresto dinheiro para um banco. Ok? Isso, a renda fixa é sempre um empréstimo. Então, ela tem uma taxa acordada, contratada e um prazo para terminar. Ela não depende do evento lucro. Eu emprestei para uma empresa, essa empresa tem que me devolver o juro que a gente combinou no prazo que a gente combinou. Os preços oscilam? Sim. A renda oscila? Não. E a renda variável, para a gente poder comparar? Sim. Na renda variável, eu não empresto dinheiro para ninguém, eu me torno sócio de alguém ou participante de um fundo. Tá? Perfeito. Então, eu comprei a ação, eu me tornei sócio daquela companhia. Qual que é a renda que a ação me distribui? O dividendo, que é uma parte do lucro líquido. Então, para existir renda, tem que existir lucro. Se o lucro é maior, a renda é maior. Se o lucro é menor, a renda é menor. O lucro varia, a renda varia. E se não tem lucro, não tem renda. Então, o risco é maior, mas eu tenho uma possibilidade de retorno maior. Se eu emprestei dinheiro para uma empresa, o lucro dela triplica, eu vou receber aquele juro que estava contratado, nem mais nem menos. Se eu sou sócio da empresa e o lucro dela triplica, eu vou receber 3 vezes mais renda do que eu esperava. O seu rendimento está totalmente atrelado ao risco que esse investimento tem, né? Ao risco e ao tempo. O risco é maior, mas a possibilidade de retorno é maior. Eu só aceito maior risco porque eu acredito que eu possa ter um retorno maior. Senão não vale a pena tomar risco. Claro. E aí agora falando do Tesouro Direto, a gente já explicou aqui o que é renda fixa. Dentro do Tesouro Direto, quais são os tipos de investimento que estão disponíveis para o investidor? Antes de interromper, antes de você responder, desculpa te interromper mais uma vez, pessoal, se vocês tiverem qualquer dúvida, se tiver alguma coisa que não ficou clara ou se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar aqui que eu estou acompanhando nos comentários e a gente coloca aqui para discussão. O Arthur está aqui exatamente para isso, para ajudar vocês a tomar a melhor decisão e saber o que é o Tesouro Direto, quais são as opções disponíveis para vocês conseguirem escolher o melhor investimento para vocês. Então podem mandar as perguntas que eu estou vendo aqui nos comentários, beleza? Manda mesmo. Arthur, então voltando lá, quais são os tipos que o governo oferece dentro do Tesouro Direto, que o Tesouro oferece? Então, o investidor encontra vários títulos lá dentro, alguns são pós-fixados, outros pré-fixados e outros indexados à inflação. Perfeito. Legal, né? Que resposta que não responde nada. Muito bem. O que é importante de entender que tem um monte de título diferente? A gente não tem um só objetivo na vida, a gente tem vários. Uns de curto prazo, de médio, de longo. Já que eu tenho vários títulos diferentes eu encontro títulos para cada um dos meus objetivos. Okay? As pessoas ouvem muito falar, tem que ir para o Tesouro Direto, é melhor que a poupança. Na hora que chega no Tesouro Direto, vê um monte de título diferente lá e assusta. Você abre a tela, assusta, exato. Assusta. Qual que eu escolho agora? E aí, então, vou tentar explicar brevemente cada um deles. Primeiro, o tesouro, o mais simples é o pré-fixado. O tesouro pré-fixado também tem o nome de LTN. Como o nome diz, ele é pré-fixado. Eu compro aquilo já sabendo quanto eu vou ganhar. E ele é simples de entender porque a regra dele ele vale no dia do seu vencimento R$1.000. Perfeito. E aí eu compro ele para ganhar 10%. Como que eu vou fazer para ganhar 10% de algo que eu sei quanto vale no final? Eu tenho que comprar ele com desconto. Nesse exemplo de 10%, fica até fácil fazer a conta de cabeça. Mas, enfim, eu pago lá 909, se não me engano, R$901. Fazer conta de cabeça não é enfim. E eu espero ele maturar. Eu paguei 900 por algo que vai valer 1.000 ao longo do tempo. O dia que ele chega a valer 1.000, eu recebi os 10%. Você acorda uma taxa ali e você já sabe o quanto que vai ser o seu rendimento até lá no dia do vencimento. Lá no dia do vencimento, Isso exato. é que é importante. A gente vai explicar os riscos daqui a pouco. Tem risco? Sim. Um deles é o risco de mercado. Se eu quiser ou precisar vender antes do vencimento... Pode ter alguma... eventualmente eu ganho até mais do que eu esperava. Sim. Mas posso ganhar menos do que eu esperava e posso tirar menos do que eu coloquei. Isso é importante entender. Vai depender de algumas condições do mercado que a gente vai explicar aqui para vocês. Isso. Então esse é o pré-fixado. Só fazendo uma interrupção, desculpa te interromper tantas vezes, Arthur. Ele falou aqui o preço unitário desse investimento do Tesouro Direto. Mas é importante ressaltar que você consegue investir com um valor menor dentro do Tesouro Direto. A partir de R$30 você já consegue investir. Então esse é o valor unitário do título. Correto, Arthur? Perfeito. Me corrija se eu falar alguma coisa errada. Certíssimo. Bom, dando continuidade, por favor. Então, bom, eu falei do pré-fixado. Exato. Então, como que eu sei quanto vale ele hoje? Eu pego R$1.000, que é quando ele vale no dia do vencimento,
E simplificando essa conta, divido por uma taxa de juros. É isso que ele vale hoje. Outro título é o pós-fixado, que é o Tesouro Selic. Aí a gente inverte essa lógica. Eu sei quanto ele vale no dia do lançamento, e para saber quanto ele vale hoje, eu tenho que fazer uma multiplicação. Então ele vale R$1.000 no dia que ele foi lançado, e hoje ele custa R$1.000 vezes a taxa Selic do período. Perfeito. Ele é muito menos arriscado do que o outro, em termos de risco de mercado, porque veja, no primeiro, quanto ele vale hoje? 1.000 dividido por uma taxa de juros. O juro está no denominador. Se o juro sobe, o denominador aumenta, ele vale menos hoje. Se o juro cai, o denominador diminui, ele vai valer mais. O tesouro pós-fixado, o Tesouro Selic, é 1.000 vezes os juros. Ninguém mexe no meu. Se o juro sobe, ele multiplica mais rápido. Se o juro cai, ele multiplica mais devagar. Mas ele sempre multiplica. Então esse é o mais conservador, o menos arriscado de todos os títulos do Tesouro. Perfeito. E bastante indicado para minha reserva de curto prazo. Aquele dinheiro que está na poupança, que as pessoas querem, né, ouvem o tempo todo, tira da poupança e tal, acontece muitas vezes eu tiro da poupança e em qual título eu invisto? Às vezes escolhe um título que traz um risco de mercado, seja o pré-fixado, seja o indexado ao IPCA. Ele tem um risco de mercado alto. O Tesouro Selic não, tem um risco de mercado muito baixo. Esse é o indicado para aquele dinheiro que eu posso precisar a qualquer momento. Perfeito, que é o que a gente estava comentando aqui, é a famosa reserva de emergência. Isso. Então você coloca seu dinheiro, ele vai render um pouquinho, vai render pouquinho por pouquinho a cada dia, menos ou mais, mas vai estar lá sempre rendendo. Você já quer mostrar alguma coisa aqui, Arthur? Vamos aproveitar? Claro, só claro. Para não ficar muito... Já está na tela, mas a gente já chega. Aqui eu preparei bastante coisa, professor sabe como é, né? Tranquilo, mas vai elucidar bastante a explicação aqui do Arthur. Esse gráfico que está na tela, só desculpa o pessoal do Instagram, mas vocês podem ver depois, mostra um tesouro pré-fixado, e eu tenho aqui duas curvas, apesar dessa parte azul parecer uma reta, ela é uma curva. Então, ele vale 1.000 no dia do vencimento, e nesse exemplo o título foi comprado a quase R$800. Perfeito. Se nada acontecesse, bastaria o tempo passar e ele chegaria a valer R$1.000 no dia do vencimento. Isso aqui é hipotético, não é isso que acontece na realidade. Claro. Os juros mudam diariamente. Então, quando a taxa de juro cai, eu disse que o preço do título valoriza. Olha aqui, essa linha verde é a marcação a mercado deste papel. Eu comprei aqui, a taxa de juro caiu por algum motivo, ele valorizou. Só que a economia é dinâmica, as coisas mudam. Claro. Taxa de juro subiu, ele desvalorizou. Então, olha, se eu tivesse vendido aqui, eu venderia por menos do que eu paguei. Então, vou reforçar, o que é fixo na renda fixa é a renda, não o preço. Os preços oscilam. Tá? Perfeito. O legal é que, se eu posso carregar até o dia do vencimento, não tem susto. Ele vai valer os R$1.000. Os R$1.000. Então, quando eu coloco o dinheiro num título pré-fixado, qual que é a principal regra que eu tenho que entender? Vendas antecipadas eu só faço por conveniência e não por necessidade. Perfeito. Eu só vou vender antes se me for conveniente. Eu vou vender aqui e ganho mais do que eu esperava. Vou vender aqui e eu ganho mais do que eu esperava. Como que eu posso me dar o luxo de falar só vendo antes por conveniência? Com planejamento. Como que eu me planejo? Uma parte do meu dinheiro vai estar sempre no Tesouro Selic, que é um pós-fixado. Vou chegar no gráfico do Tesouro Selic. Arthur, antes da gente sair do gráfico do pré-fixado, você comentou marcação a mercado. Perfeito. Explica para o pessoal o que é marcação a mercado e eu depois só vou dar uma explicaçãozinha melhor para o pessoal entender como que funciona essa oscilação da marcação a mercado. Ok. Por favor. Tá fácil tem até nos slides aqui. Muito bem. Se eu comprei e era 10% ao ano, eu disse que isso não vai mudar. Claro. Mas a taxa de juro muda. Tá? Então, digamos que no dia seguinte, por algum problema político, qualquer coisa, a taxa de juros subiu para 12%. Como que o Tesouro vai garantir a um investidor que compre no dia seguinte os 12% Perfeito. que foram prometidos? Se o preço no vencimento não muda, só tem uma forma disso acontecer. O título tem que ficar mais barato. E para o lado do investidor, se ele quiser vender, ele vai estar colocando no mercado um título que está a 10%, enquanto o título que o governo está colocando está sendo comercializado a 12%. Ou seja, o título dele deixa de ser atrativo. Isso. Não é que ele deixa de ser atrativo, ele vai ser um pouquinho menos atrativo. Ele só vai ser atrativo a um preço mais baixo Exato. do que foi pago no dia anterior. Tá. Então a marcação ao mercado é essa. Toda vez que muda os juros, eu marco o preço agora, com a realidade.
Tá? E aí é essa curva verde que o pessoal viu aí que muda o tempo todo. E esse é o risco de mercado que o pessoal comenta. Esse é o risco de Para mercado. os investidores, Correia. Já já a gente vai explicar os 3 riscos que tem no Tesouro Direto. Perfeito. Então, ó, só para ilustrar aqui, ó. Vamos Ele lá. vale 1.000 no dia do vencimento e hoje como que eu chego no valor dele? Eu divido pela taxa de juros elevada ao prazo. Vamos tirar esse negócio de elevar o prazo para ficar mais simples de entender. Se é 12% ao ano a taxa de juros, 1.000 dividido por 1,12, ele valeria 892. Perfeito. O juro muda. No meu exemplo aqui, o juro subiu. Olha o que acontece com o preço do título. Diminui. Diminui. É verdade, diminui. Aí vai, o que aconteceu no futuro? A taxa de juros caiu para 10%. O preço do título agora valorizou. Perfeito. Como o juro sempre muda, o preço sempre muda. Porque aqui a taxa, esses 2 exemplos, um ficou menor, então o título ficou mais atrativo. Isso. E outro, quando a taxa ficou maior, o título ficou menos atrativo. Para não esquecer mais, no pré-fixado, se a taxa de juro cai, o preço do título sobe, valoriza. Se a taxa de juro sobe, o preço do título desvaloriza. Pessoal, de novo, se ficou alguma dúvida, pode mandar aqui que eu estou olhando, já estou separando algumas perguntas e aí a gente responde. Vou passar para o Vamos lá. pós-fixado para concluir esse raciocínio aqui. Ó. Perfeito. Peraí, já eu peço para você pôr na tela, deixa eu encontrar Claro. ele aqui. Vamos lá, a gente já está chegando aqui. Pós-fixado, como que eu calculo? Então agora é o contrário, ao invés dele valer 1.000 no dia do vencimento, ele vale 1.000 no dia que ele foi lançado. Perfeito. E por convenção, eles são lançados no dia 1º de julho do ano 2000. Todos, para eu poder ter uma base de comparação. Então, para eu saber quanto ele vale hoje, pego 1.000 no dia do lançamento e multiplico pela taxa de juros. Mais uma vez, simplificando essa conta, imagina que é um ano só. Se a taxa de juros fosse 12% ao ano, 1.000 vezes 1,12, ele valeria 1.120 no final. Se a taxa de juros subiu para 14, então no final ele valeria 1.140, multiplicou mais rápido. Se a taxa de juros cai, no final ele vale só 1.100. E aqui está assim, muito explícito porque que o tesouro pós-fixado é o mais indicado para reserva de emergência. Isso. Porque não adianta se o título oscila para cima ou para baixo, se a Selic oscila para cima ou para baixo, você sempre vai estar multiplicando pela taxa de juros. Ou seja, você não tem risco de perder o Olha o dinheiro. gráfico dele, ó. A taxa de juros está bem alta, ele multiplica mais rápido. A taxa de juros caiu bastante nos últimos tempos, ó, ele continua multiplicando. Agora a curva é um pouquinho menos inclinada, mas ele continua multiplicando. Perfeito. Então ninguém bota a mão nos meus 1.000. É por isso que ele é Você indicado para o dinheiro de curto prazo. E se eu tenho dinheiro aí e tenho dinheiro no pré-fixado, aí eu tenho opção, aí eu tenho escolha. Perfeito. Arthur, a gente falou aqui de 2 tipos do tesouro direto. Sim. Mas ainda tem mais um. Tem mais um. O tesouro pré e pós. Isso, o híbrido. Isso. Como que funciona, Arthur? É o Tesouro IPCA. Então ele paga IPCA, que é o índice oficial de inflação do Brasil, índice de preço ao consumidor amplo, que é calculado pelo IBGE, mais uma taxa de juros. Então veja, IPCA é pós-fixado. A taxa de juros é pré-fixada. Então ele junta as duas coisas, tem um pouco dos dois. Como que eu chego na conta dele é um pouquinho mais complicada. Eu tenho que fazer 2 partes diferentes e juntar tudo depois. Ele vale 1.000 no dia do seu lançamento, por convenção, 15 de julho do ano 2000. Foi lançado a R$1.000 nessa data, sempre. Quanto que a parte pós-fixada vale hoje? 1.000 vezes todo o IPCA deste período. E a parte pré-fixada? Ele não tem um preço de vencimento, mas para fazer a conta ele tem que ter. Então, convenciona-se que ele vale 100 no dia do vencimento e esses R$100 é dado o nome de cotação. Perfeito. Eu trago R$100 a valor presente, eu divido 100 pela taxa de juros. Tá? Depois eu vou até expurgar esse 100, eu mostro lá. E aí, quando eu multiplico as 2 parcelas após e a pré, eu chego no preço final do título. O que acontece? O IPCA, a possibilidade dele ser negativo no Brasil é muito rara. difícil. Então, normalmente ele vai ser sempre, vai valorizar sempre. A parte pré sofre a mesma oscilação da taxa de juros. Se o juro sobe, se amanhã, em vez de pagar IPCA mais 4, ele começa a pagar IPCA mais 6, a única forma de garantir isso para o investidor é o preço unitário do título cair. Se amanhã o mercado aceita IPCA mais 3, significa que o investidor pode pagar mais caro no título que vai chegar no mesmo. Perfeito. Então ele sofre essa oscilação, esse risco de mercado da mesma forma. Taxa de juros sobe, preço do título cai. Taxa de juros cai, preço do título sobe. Com um detalhe importante. Esse efeito da taxa de juros, quanto maior for o prazo do título, maior é o efeito. Tá? Uma mexidinha pequena num título muito longo causa uma oscilação muito grande. E esses títulos do Tesouro IPCA são os mais longos ofertados pelo Tesouro. Então qualquer mexidinha na taxa de juros faz um estrago. Quer ver? Você quer mostrar? Vamos lá. Deixa eu colocar na tela aí.
Depois a gente vai... Ó, vou até fazer um... Se eu dissesse para você que está assistindo que esse é um gráfico do Ibovespa, provavelmente você acreditaria. Acreditaria mesmo. E esse é um gráfico de um título do Tesouro. Do Tesouro IPCA 2050, ou da NTNB 2050, que é o mais longo Legal. dos que está sendo ofertados lá. Esse é de que período? A que período, Arthur? Você Ele sabe? vence no dia 15/8. Ah, o período dele aqui, putz, está pequenininho, Não, né? Mas bem. deve ter pelo menos uns 3 anos aqui de histórico nesse gráfico. Entendi. A taxa de juros foi mexendo ao longo do tempo, aí como a taxa de juros só vem caindo nos últimos anos, olha como ele vem valorizando. Claro. Mas de vez em quando tem um susto no meio do caminho. Tá? Isso aqui ó, foi Deve o dia do dia Da que delação? a Bolsa teve... Isso, da delação do Joesley. Este papel longo caiu 10% nesse dia. É um Nossa. título de renda fixa, mas nunca de preço fixo. Entendi. Certo? É um título que, assim como você falou, oscila bastante, mas dentro desses acontecimentos do mercado, Surgem que são as também. oportunidades. E só para lembrar, deixar claro, imagina que eu comprei aqui ó, no comecinho e ele pagava IPCA mais 5. Por mais que ele tenha oscilado, né, loucamente, quem não vendeu vai receber IPCA mais 5, faça chuva, faça sol. Tá? O problema, o risco ou a oportunidade está na venda antecipada. Lá no fim, no vencimento, não tem problema nenhum. Perfeito. A gente falou que o título pós-fixado é muito usado para reserva de emergência. Certo. E aí, eu tinha selecionado alguma pergunta aqui, mas já fugiu. Aqui, ó, o Felipe Castro. Qual o melhor tesouro para utilizar como previdência? Então, já que a gente está falando do Legal, Tesouro IPCA, ótimo. por que esse título é tão recomendado para quem está visando mais a longo prazo? Então, porque eu vou garantir uma gordura acima da inflação que eu já conheço desde o começo. Daqui a pouco a gente vai mostrar que o pós-fixado também tem uma gordura sobre a inflação, mas ela oscila, ela não é pré-fixada esse ganho real acima da inflação. No Tesouro IPCA, a hora que eu contrato, que eu compro, eu vejo lá IPCA mais 4, então vai ser isso, IPCA mais 4. Para o meu objetivo de longo prazo, a inflação é muito relevante. Claro. Né? O que adianta eu falar, com 1 milhão eu me aposento? Daqui 20 anos, 1 milhão Não vale vai mais ser a mesma correr. coisa do que é Não vale hoje. nada. Se eu compro um título desse, eu sei que eu vou ter o poder de compra de 1 milhão corrigido pela inflação é mais 4% ao ano. Perfeito. Então, para o objetivo de longo prazo, ele é importante. Mas como ele oscila muito, importante mais ainda é o conciliar o vencimento dele com o meu objetivo. Claro. Eu pretendo me aposentar daqui 30 anos, então eu vou comprar o título disponível que vença Seja mais próximo próximo. disso. Se eu tenho um objetivo para daqui 5 anos e compro o título de 2050, se a taxa de juros subir, meu objetivo pode ter ido embora Claro. por causa da oscilação de mercado. Quando vai chegando mais próximo do vencimento, ele oscila muito menos. Então, quanto mais próximo, melhor. E só reiterando aqui, a importância do Tesouro IPCA é exatamente por isso. O Arthur já deu uma pincelada, mas assim, se você fizer um investimento que rendeu 10%, mas a inflação no período for de 15%, de nada adiantou esse investimento. Ele é um ganho O seu real poder negativo. exato. E o seu poder de compra foi corroído pela inflação. Então, por isso que é importante você aliar o que você quer de aposentadoria, investimentos que buscam aposentadoria, aliados ao IPCA, porque aí você vai conseguir manter o seu poder de compra. E aí, o que acontece? Intuitivamente, as pessoas saem da poupança, de tanto serem bombardeadas, para falar, sai da poupança, vai para o tesouro, e fala, bom, mas eu preciso me preocupar com a inflação. O que eu faço? Vou comprar esse tal de Tesouro IPCA. Se o objetivo é de longo prazo, ótima escolha. Perfeito. Se o objetivo é de curto prazo, não. Qual que é Porque pode ter essa oscilação, né? Isso. Qual que é o papel que vai proteger da inflação no curto prazo? É o Tesouro Selic, é o pós-fixado. Podemos mostrar aqui? Claro, vamos lá. Deixa eu só chegar no gráfico novamente. Por Olha isso, aqui, antes, pode falar, buscar o... já chegou aí. Mas por isso que é tão importante para qualquer tipo de investimento você atrelar o seu objetivo. Isso, Porque, planejamento. Exato, porque esse negócio de, estão falando que é o melhor investimento, você precisa aliar o que você quer, porque assim como o Arthur falou, se você quer colocar um título de aposentadoria, mas você de repente não tem uma reserva de emergência e precisa tirar no curto prazo, você pode sofrer com oscilações no mercado e acabar perdendo dinheiro. Bom, Arthur, você quer mostrar aqui? Pós-fixado. Esse gráfico o pessoal já viu, né? Agora eu vou comparar ele com a inflação. Ó. Em vermelho aqui está a inflação. Perfeito. Então veja como tem momentos em que ele ganha está mais muito próximo acima da e- inflação, tem momentos que ganha menos acima da inflação. Essa diferença entre a linha azul e a linha vermelha é o juro real. Ó. É o ganho Perfeito. acima da inflação.
como a inflação está dentro da taxa Selic. E esse título ele remunera aproximadamente 100% da taxa Selic. Se a inflação estiver subindo, o que o Copom faz? Aumenta a taxa Selic. Então ele sempre tende a ter um ganho real, um ganho acima da inflação. Por que abriu tanto esse ganho ultimamente? E aí a gente chega até na segunda parte da resposta da primeira pergunta. Porque a inflação caiu muito mais rápido do que a taxa Selic. Perfeito. Pessoal, essa é a principal resposta do porquê que vale ainda a pena investir no Tesouro Direto. Arthur, por favor. Então, a taxa Selic cai quando a inflação permite. Tá? Ninguém no governo é maldoso, ninguém quer taxa de juro alta, todo mundo quer taxa de juro baixa. Mas quando o juro cai, as pessoas têm mais possibilidade de consumir. Se consome demais, gera inflação. Ok? Entre inflação alta e juro alto, são dois males, abraço o juro alto. Porque a inflação alta é péssimo, péssimo para todo mundo. Juro alto é ruim para alguns e bom para outros. E foi exatamente o que aconteceu na nossa economia em 2014, 2015. A gente teve uma inflação muito alta e o governo teve que subir bastante os juros justamente para conter a inflação. Por que a taxa de juros foi a 14,25? Porque a inflação estava quase em 10. Né? E aí, por isso, até que dá para ver na tela, apesar da taxa de juros estar alta, isso você vê porque a curva aqui é uma inflexão grande, a inflação comia boa parte do ganho. Então, quando que a taxa de juros cai? Quando a inflação permite. A inflação caiu, a taxa de juros começa a cair. Eu tenho um gráfico para mostrar isso também. Vamos lá. E esses gráficos que eu vou mostrar agora são todos elaborados pelo Banco Central. Curta a página do Banco Central nas redes sociais. Eles postam bastante coisa legal lá. Coisa legal. Olha a taxa de juros, era 14,25, né? Vem caindo e tal, até chegar nos atuais 6,5. Por quê? Vamos ver a inflação? Inflação fechada ano a ano dos últimos anos. 2015, que foi quando perdeu realmente a mão. Tá vendo essa linha pontilhada aqui? Ó? É a meta de inflação. O Brasil segue o regime de metas para inflação. Claro. Tem lá uma inflação máxima e uma mínima no ano. Só para quem não sabe, pessoal, o que é esse regime de metas? O Banco Central ele tem que ter o controle da inflação. Então ele estipula o máximo do que ele pode chegar e o mínimo. Ou seja, a gente deseja ter inflação mais controlada. Claro. Tá? E a mínima atualmente é 3. No ano passado foi menor do que 3, inclusive. Por isso que você escuta falar, a inflação ficou na meta, ficou acima da meta, ficou abaixo do teto. Então o Banco Central tem essas marcações para ter o controle da inflação. E aí a inflação que estava super alta, ela começa a cair rapidamente. Por quê? Por causa da crise, por causa do desemprego e por causa de medidas acertadas do Banco Central também, da equipe econômica. O governo eleva a taxa de juros, tem menos consumo, as pessoas não compram tanto, porque fica mais difícil se endividar, fazer compras. Então, o mercado vai diminuindo, arrefecendo, até a inflação entrar sob controle. Menos gente comprando, menos inflação, a inflação vai caindo, abre espaço para a taxa de juros Perfeito. cair. Então perceba que esse ritmo da inflação, ele é da taxa de juros, ele é constante. Ela nunca vai ficar estável por muito tempo. Ela sempre vai subir um pouquinho, vai cair um pouquinho, justamente porque o Banco Central tem uma meta para cumprir. E para cumprir essa meta de inflação, a principal ferramenta dele é a taxa de juros. Perfeito. A inflação começou a aquecer, ele aumenta a taxa de juros. A inflação arrefeceu, ele diminui a taxa de juros. Sempre vai ter oscilação. O que não se espera é a oscilação de sair de 7 para 14, depois de 14 para 6. Num país mais estável, isso não vai acontecer tanto assim. E apesar de ter uma oscilação na taxa Selic muito forte de um tempo para cá, mas foram cortes que foram sendo de poucos em pouco. Então, teve um controle também do governo. Por isso que a taxa real hoje é mais alta, porque a queda da inflação não foi gradativa. Veio uma crise muito forte e as pessoas pararam de consumir muito rápido. A inflação caiu rápido e a taxa de juros vai caindo devagarzinho. Então, para o investidor que estava acostumado com uma taxa de juros tão alta ali em 2015, agora lamenta que a taxa de juros não está alta, é assim, uma taxa de juros alta para o país não é bom para ninguém. A economia precisa estar sendo fomentada, com uma taxa de juros sob controle. Então, por mais que os títulos, a taxa que você está vendo ali na tela do seu computador não seja tão atrativa quanto antes, o ganho real ainda vale a pena, porque assim como o Arthur falou, a taxa Selic caiu a uma certa velocidade, mas a inflação caiu mais ainda. Então permitiu que o ganho real do investidor ainda continuasse sendo bom. Por isso que ainda vale a pena investir no Tesouro Direto. Perfeito. E hoje vale mais a pena do que antes. A questão principal é essa, o ganho acima da inflação é maior. Arthur,
a gente já comentou um pouquinho dos riscos, mas você falou que queria falar sobre os riscos. Porque assim, pessoal, muitas pessoas, assim, eu sempre baseio muito na minha família, porque minha família tem de tudo lá, minhas tias, meus primos, e aí você escuta, pô, mas a poupança, eu deixo na poupança porque não tem risco, a poupança não tem risco. Por mais que o Tesouro tenha algum risco, é o menor risco do mercado, correto? Menor. Quais são os riscos envolvidos ali do Tesouro Direto para o pessoal parar de falar em poupança e ver que vale mais a pena o Tesouro Direto? Depois a gente vai comparar a rentabilidade. Vamos lá. Primeiro, ótimo que você já usou o plural, não é um risco, são riscos. Tá? E no Tesouro Direto, 3 principais a gente precisa destacar. Então, o pessoal já está vendo na tela aí a comparação de renda fixa e renda variável, para não esquecer isso nunca mais, hein? Que não é por causa do preço, é por causa da renda. Mas quais são os riscos principais do Tesouro Direto? Vamos lá. Ele tem o menor risco de crédito do mercado. Por quê? O que é risco de crédito? É risco de tomar um calote, estou emprestando dinheiro para alguém. Nesse caso, eu emprestei para o governo. Por que o risco de crédito é baixo? Porque ele arrecada tributos, porque ele pode arrecadar mais tributos, a gente não gosta, mas ele pode. E na pior das hipóteses, ele dá um Ctrl+P. Ele é o cara que pode imprimir dinheiro. É a pior solução, mas o governo não pode imprimir dinheiro para pagar a gente. Então o risco de tomar um calote do governo é muito baixo. É o menor risco de calote que existe no mercado. O segundo risco é o de liquidez. O que é o risco de liquidez? Quanto tempo demora para você conseguir vender, né? Para o meu papel virar dinheiro no meu bolso de novo. Atualmente esse risco é baixíssimo, porque o Tesouro recompra diariamente. Então eu vendo no dia que eu quiser, claro, segunda a sexta, e no dia útil seguinte o dinheiro está no meu bolso. Por mais que esteja os vencimentos, cada título esteja o vencimento, você olha lá, 2035, 2021, o título que você compra ele tem liquidez diária, ou seja, se você precisar vender, você consegue fazer que seu título vire dinheiro rápido. Isso. Então, precisar ou quiser. Com planejamento, você só vende quando quiser, Perfeito. não quando precisar, né? Isso. E aí o terceiro risco, então o risco de liquidez é baixíssimo. O terceiro é o risco de mercado, que é o risco das oscilações dos preços dos títulos. E isso que a gente mostrou aqui bastante. O pós-fixado tem esse risco muito baixo, porque ele é um título ganha-ganha, ele sempre valoriza um pouco, às vezes mais, às vezes menos, mas sempre valoriza. E o pré-fixado puramente e os que tem, e o IPCA que tem uma parcela pré, aí tem um risco de mercado alto. Lembrando, a taxa de juros sobe e ele cai. A taxa de juros cai, ele sobe. Perfeito. Pessoal, só para dar uma explicadinha também, porque eu gosto de dar pitaco, não fico só perguntando. Ótimo. Mas nessa parte aqui de risco de crédito e dar o calote, acho que é importante ressaltar, Arthur, que é como se, assim, caso o Brasil dê um calote, caso aconteça você não receber o título, o dinheiro que você investiu no Tesouro Direto, vai ser a última pecinha ali do tabuleiro. Porque se você tiver dinheiro investido em poupança ou em algum banco, esses bancos vão quebrar antes do governo, porque todos esses bancos estão atrelados à economia do país, né? Veja, o Tesouro Direto não tem cobertura do FGC. Por que não tem? Porque não precisa. A cobertura do Tesouro Nacional é muito maior do que a do Fundo Garantidor de Crédito, do FGC. Tá? Então, é o menor risco de mercado. Não é zero, nunca é zero o risco, mas é o menor que tem. Perfeito. Eu estou vendo aqui minha colinha, a gente falou de riscos, já falamos de vantagens? Acho que a gente já falou de vantagens, o valor baixíssimo para investir, muito acessível, R$30. Liquidez diária, marcação ao mercado, você sabe todo dia quanto vale. É isso aí. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Ô Naya, a Naya tá aí? Porque a Naya tinha colocado algumas perguntas, pode colocar aqui no teu celular. Hoje eu estou sem celular, então... Arthur, tem alguma coisa que você queira mostrar, que você preparou aqui também no... Você separou diversos... A nossa comparação com a... é verdade. Acho que é legal a gente... muitas pessoas também ficam se perguntando, putz, mas eu vou investir no Tesouro Direto, vale a pena? A gente já mostrou que sim, mas putz, a poupança rende mais, não sei o que lá. Acho que é legal falar de algumas diferenças que existem entre poupança e Tesouro Direto e mostrar como que o Tesouro Direto rende mais do que a poupança. A primeira coisa que a gente já mostrou aqui é que o Tesouro Direto já é mais seguro que a poupança. Então, se você estava achando que a poupança era mais segura, já tiramos esse mito da tua frente. A segunda questão, rendimento. Então, a poupança rende mais do que o Tesouro Direto ou não? Não rende mais do que o Tesouro Direto. E aí, a melhor comparação vai ser da poupança com o Tesouro Selic. A nova regra da poupança, né, estando a taxa Selic abaixo de 8,5, igual ou abaixo de 8,5, quanto rende a poupança? A taxa referencial, que é a TR,
mais 70% da taxa Selic. Com quais vantagens? Ela é isenta de imposto de renda e também não tem o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras. E o Tesouro Selic? Ele vai pagar 100% da taxa Selic, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. Tá? Vamos travar isso em 100. Claro. Mas ele é sujeito a imposto de renda e sujeito ao IOF. E aí depois a gente explica até essas alíquotas. Bom, quanto que é essa TR, que poderia ser o diferencial, quando a taxa de juros está baixa? Primeiro que o cálculo da TR não é nada básico nem simples, tem que pegar a taxa básica financeira, aplicar um redutor e tal. Quando a taxa de juros no país está baixa, a TR é igual a zero. Atualmente está igual a zero. Essa é a remuneração da poupança, né? Eu peguei do site do Banco Central. Então, o que a poupança remunera hoje? TR, que é igual a zero, mais 70% da Selic. Então, ela remunera 70% da Selic. E o Tesouro? 100%. Tesouro Selic, 100% da Selic. Bom, mas tem os tributos e tem o custo lá, que a B3 cobra 0,3 ao ano. Então, vamos fazer as contas. Vamos lá. Vamos fazer as contas não, né? O Arthur fez a conta. Bom, como que é a tributação? Até 6 meses, se eu resgatar, eu pago 22,5%. Se eu resgatar depois de 6 meses e até um ano, 20%. Mais de um ano e até 2 anos, 17,5%. E acima de 2 anos, 15%. E no meio do caminho tem lá o 0,30 ao ano que a B3 cobra pela guarda dos títulos. Então eu fiz o seguinte, ó, 100% da taxa Selic. Com 6 meses eu pagaria até 6 meses 22,5% de imposto de renda, 0,15 ao ano para a B3, Perfeito. Tá? Porque essa taxa ela é ao dia, calculada ao dia. Quanto que me sobra líquido? 77,35% do CDI. Ou seja, mais do que a poupança. Mais do que 70%. E esse é o pior cenário, que é um resgate antes de 6 meses, porque vai incidir a maior alíquota do imposto de renda, que é 22,5%. Aí, depois, quando a alíquota cai para 20%, sobra 79,7%. Se a alíquota cai para 17,5%, ou seja, tem mais de um ano e ainda menos de 2, sobra 81,9%. Tem mais de 2 anos, sobra 84,10%. Em qualquer cenário, eu ganho mais dinheiro do que na caderneta de poupança. Com outro detalhe importante, a poupança ela só rende no dia do seu aniversário. Perfeito, é outro fator importantíssimo. Eu fiz a aplicação na poupança no dia 10, ela só ganha o juro no dia 10. Saquei no dia 12, você perde. Perdi. E aí não, todo dia, como a gente viu naquele gráfico, eu vou recebendo um pouco mais. Ou seja, mais uma vantagem que tem de investir no Tesouro Direto. A gente já mostrou aqui diversas e ainda bate a poupança de longe. Acho que... Só mais um detalhe em relação a isso é o IOF, tá? O IOF, ele pode mudar esse jogo completamente. Porque aí vai depender do tempo que você também manteve o título em carteira, né? Isso, o IOF é um tributo que o governo ele não usa para arrecadar, ele usa para punir. É verdade, o governo não quer que vire uma festa, aplica hoje e desaplica amanhã, tá? Porque o dinheiro que a gente empresta para o governo ele vai fazer outras coisas. Então esse tributo ele tem uma alíquota altíssima se você fizer uma aplicação de resgate amanhã, mas essa alíquota ela vai caindo ao longo do tempo e ela chega a zero depois de 30 dias. Então aquelas contas só não vão valer, elas são aproximadas, mas elas só não vão valer se alguém fizer um resgate antes de 30 dias. Perfeito. Para fazer isso, só com zero planejamento. Né? Porque um investimento de um mês é de curtíssimo prazo, né? Aquele dinheiro na poupança que agora eu já entendi que eu tenho que tirar, faz o seguinte, tira metade, daqui 30 dias você tira mais metade. Aí você já está tranquilo. Pronto. Aula que a gente teve hoje. Hoje não foi uma live, hoje foi uma aula mesmo aqui com dados. Enfim. Arthur, a gente selecionou algumas perguntas aqui que a galera tá mandando. O Vitor Salles perguntou: invisto todo mês no IPCA mais com vencimento em 2035 e no Selic com vencimento em 2023. O valor líquido da aplicação no Selic está maior do que o valor aplicado, enquanto o valor líquido da aplicação no IPCA está em torno de R$30 abaixo do valor aplicado. Se eu precisar vender agora, vou perder esse dinheiro? Em quanto tempo devo voltar a ter ganhos? Então, eu vou até chegar de novo no gráfico do Tesouro IPCA, mas o que está acontecendo, Vitor? A taxa de juros, como eu disse, ela oscila o tempo todo. Diariamente. Diariamente. E nos últimos dias, dependendo de quando você comprou aqui, ela subiu um pouquinho, caiu, subiu um Pedrão, pouquinho. só bota a nossa imagem um pouquinho para baixo, que o gráfico está bem... Tá bem a pontinha do gráfico. Calma que a gente vai cair. Caímos, pronto. Mas está todo mundo bem, ninguém se machucou. Olha lá, Vitor.
comprou em algum momento por aqui, ó, e parece que é pouco, mas não, oscila isso aqui. E você falou R$30 abaixo. Por quê? Porque desde quando você comprou, a taxa de juros está um pouco acima do preço que foi pago. Além disso, tem o cálculo do imposto de renda em caso de resgate. E o Tesouro Selic, ele está sempre a mais, tá? Porque aquele ganha-ganha, multiplica. Então, o bom dessa sua pergunta é que você tem os dois, você já resolveu o problema. Perfeito. Fica tranquilo em relação ao Tesouro IPCA, porque é para sua aposentadoria. Lá em 2035 você vai receber o IPCA do período e mais a taxa que você está contratando. E se por acaso você precisar ou quiser resgatar antes do vencimento, eu estou respondendo para o Vitor e olhando para você. Imagina, fica à vontade. Vitor que eu estou falando. Se você quiser resgatar antes do vencimento, você tem a opção. Vai que a taxa de juros cai bastante e o seu Tesouro IPCA valoriza pra caramba, você fala, poxa, eu vou resgatar o Tesouro IPCA porque agora eu estou ganhando muito. Tá? Ou então, se precisar, você tem sempre a opção de resgatar o Tesouro Selic para reserva de curto prazo. Perfeito. Respondido, Vitor? Acho que está muito claro. Pessoal, de novo, se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar que a gente coloca aqui para o professor Arthur responder. Essa pergunta vai ser muito boa porque você é um especialista de fundos imobiliários, mas tem a ver com o Tesouro Direto também. Sim. É da Jennifer Ortiz. Com R$1.000 é melhor começar a investir em Tesouro Direto ou diretamente em fundos imobiliários? Para te dar essa resposta, eu precisava saber um pouco mais da sua vida financeira. O que eu posso dizer é o seguinte, fundo imobiliário é um investimento de renda variável. Exato. Para chegar em renda variável, primeiro tem que fazer a lição de casa, que é ter lá a sua reserva de emergência no Tesouro Selic. Então, se você já tem essa reserva de emergência, aí eu posso te dar uma resposta. É melhor Tesouro IPCA ou melhor o fundo imobiliário? São coisas diferentes, melhor mesmo é ter os dois, diversificar o portfólio de investimentos. Claro para todo mundo, assim, não existe o melhor investimento, existe o melhor portfólio de investimento para cada perfil. Tá? O que o fundo imobiliário então tem de atrativo, já que ele é um ativo de renda variável? Caso a renda melhore, caso o lucro dos fundos melhore, ou seja, se a gente sair dessa crise e a economia começar a andar, a renda dos fundos imobiliários tende a aumentar ao longo do tempo. Então, isso seria o atrativo para ela escolher o fundo imobiliário. Agora, se ela não tem reserva de emergência ou se ela tem uma aversão a risco, se ela não gosta de lidar com isso, então ela vai comprar o Tesouro IPCA, mas levar até o fim. Porque se ficar acompanhando todo dia, eu vou falar que o Tesouro IPCA mais longo, esse 2050, ele oscila mais do que a média dos fundos imobiliários. Caramba. O fundo imobiliário tem uma oscilação bem pequena, mais ou menos metade do que oscila o mercado de ações e menor até do que desses títulos longos. Dos curtos não, mas dos longos sim. Perfeito. Agora, voltando a falar aqui mais de tesouro, tem uma pergunta boa do André Souza. Selic ou CDB 100% do CDI? Selic, sem a menor sombra de dúvida. Por quê? Vamos lembrar lá, riscos. Risco de liquidez, risco de crédito, risco de mercado. O risco de crédito de um CDB, seja lá qual for o banco, vai ser sempre maior do que o risco do tesouro. Sempre maior. O risco de liquidez do CDB, se o CDB tiver liquidez diária, aí você empatou o risco. Mas se você só puder resgatar daqui 30, 60, 90 dias, o risco de liquidez do CDB vai ser maior do que o risco do tesouro. E o risco de mercado é igual, tudo bem. Então veja, se o risco é maior, o retorno precisa ser maior. Se você sabe que tem 100% no Tesouro Selic e o banco te oferece 100% no CDB, dado que o risco de crédito do banco é sempre maior, vá para o Tesouro Direto. Banco, quer o meu dinheiro? Show me the money. Quanto a mais você vai me oferecer? 110, 105, certo? Para mais risco, mais retorno. Veja, risco não é o problema, mas em investimentos a gente tem que sempre olhar o retorno ajustado pelo risco. Se alguém quer o meu dinheiro me oferecendo mais risco, que me ofereça mais retorno. Perfeito. Tem uma pergunta aqui também, Arthur. Já foi falado da projeção da Selic para o futuro, cheguei atrasado. E aí eu vou casar com uma outra pergunta. Legal, tem um gráfico aqui para isso. Vamos lá. Que tá aqui, ó, cadê? Neste atual cenário com Selic e inflação baixos, vale a pena adquirir títulos de tesouro para especulação? Ou seja, para venda antecipada e ganhar com isso? Legal, boa pergunta. Primeiro, como que eu sei quanto que deve ser a inflação no futuro, a taxa Selic no futuro? Tem um boletim chamado Boletim Focus do Banco Central. Esse boletim é ótimo para É ótimo, acompanhar. É gratuito e não é... Tem gente que não confia em nada no governo, né? Não é o Banco Central que diz aquilo. São os economistas. São os economistas. O Banco Central só pega as opiniões e divulga toda segunda-feira. Para quem quiser
ele é divulgado toda segunda-feira, logo de manhã, umas 8h30. Se você digitar no Google Banco Central, Boletim Focus, o primeiro link que aparece, você já vai entrar na página do Banco Central e já vai ver as datas que esses boletins foram publicados. Você vai, baixa, faz o download e aí já aparece projeção para diversos indicadores do mercado que vão te ajudar na hora de escolher um investimento para longo prazo. Tanto IPCA, PIB, taxa Selic, enfim, tem diversas projeções lá dentro. Além disso, você vai entrar nas redes sociais do Banco Central, todas as redes sociais do Banco Central estão lá. Essa diretoria do Banco Central tem feito um trabalho sensacional. E aí, pode pôr na tela, por favor, o gráfico, tá vendo? Isso aqui eu peguei no Facebook. Legal. O Banco Central publica segunda-feira de manhã. Já está lá os highlights. Então, o que eu espero que seja a inflação ao final de 2018? 3,49%. Perfeito. E ao final de 2019? 4%. Bom, e o ganho real, então? Como que eu sei se eu vou ter ganho real acima da inflação? Olha a projeção da Selic. 6,25% em 2018, 8% em 2019. Então, que conta que eu faria? A conta exata é um fator de juros, então é uma coisa dividida pela outra. Se intuitivamente você que está assistindo entender que se você pegar 6,25 e diminuir de 3,49, o que sobra é o seu ganho real, não é essa a conta, mas isso pouco importa, porque a diferença vai ser diferente, pequena, vai ser pequena. Então, para 2019, qual que seria o ganho real aqui de uma forma simplificada? 4 pontos percentuais. Ó. A Selic vai render 8 e a inflação vai ser de 4. É líquido e certo que isso vai acontecer? Lógico que não. Futuro ninguém sabe, mas os melhores economistas do país deram essa opinião e o Banco Central divulgou gratuitamente para todo mundo. Mesma coisa que a gente vê para PIB e para câmbio. A segunda pergunta dele era, vale a pena comprar para especular? Ora, você vai comprar para especular mesmo os títulos longos e que tenham um fator de pré-fixado. Então, é o Tesouro Pré com vencimento mais longo, mas o melhor mesmo é o Tesouro IPCA, porque ele é muito longo. Quando que você vai ganhar dinheiro na especulação? Se a taxa de juros cair bastante para ele valorizar bastante. Eu não lembro o nome dele. Nem eu. Já foi, né? Desculpe, mas Perdão. Pensa o seguinte, a taxa de juros já caiu de 14,25 para 6,5, muito provavelmente vai para 6,25 já na próxima reunião. Não tem espaço para cair muito mais. Né? Para ter um grande lucro, e lembrando que você paga o tributo e paga a taxa da B3, teria que ter uma queda grande nessa taxa de juros, sair de 6,5 para 5,5, para 5. Hoje é mais provável que se tiver que acontecer alguma coisa seja uma ligeira alta do que uma queda mais acentuada. Então, espera, se você tem interesse em especular, espera acontecer um grande fato político. Tem eleição, vai sair aquele monte de... Vai mexer o mercado, pesquisa eleitoral. Que todo mundo achar que o mundo vai acabar, o que vai acontecer? A NTNB vai cair bastante. Aí nesse dia você compra para especular. Perfeito. Respondido? Arthur, acho que a gente já passou por diversas perguntas. Acho que deu para responder bastante gente. A gente está agora com 350 pessoas, fazia tempo que a gente não colocava 350 pessoas na live ao vivo. E eu estou muito satisfeito. Tem alguma coisa que você queira falar para o pessoal, ou que você queira mostrar, que você preparou? Reforçar que o Tesouro Direto é muito seguro, ele é rentável, ele é viável. Sempre algum pedaço do meu portfólio tem que estar no Tesouro Direto. Não tem o melhor investimento, tem o melhor portfólio de investimentos e os títulos públicos sempre vão ser uma parte dessa minha pizza. Então, são só 600 mil brasileiros que de fato investem em Tesouro Direto. É um mercado muito pequeno ainda, né? Gente. Mulherada, só 28% das mulheres investem em Tesouro Direto. Vocês são mais inteligentes do que os homens para investir, são melhores gestoras do que os homens, vão ao Tesouro Direto com tranquilidade. Tá? Então, invista no Tesouro Direto. Começa pequeno, entende como funciona, mas pode ir com tranquilidade. Perfeito. E aí, para fechar, pergunta do Leandro Brito. É possível investir todos os dias em um mesmo título? É possível investir todos os dias no mesmo título, toda semana. Você pode até programar isso para ser feito automaticamente, e é importante que seja feito automaticamente. Dá para fazer, faça com regularidade. É melhor do que ficar tentando adivinhar qual que é o melhor dia, o melhor preço. Então, faça com regularidade. Ao longo do tempo, isso só pode dar certo. Se você poupa, investe e reinveste, no futuro você vai ter mais do que tem hoje. Isso não vai dar errado. Perfeito. Arthur, muito obrigado por você ter vindo aqui. Foi um enorme prazer receber você. Realmente hoje foi uma aula. Que legal. Espero que tenha conduzido a live tão bem quanto você conduz seus programas. Com certeza. E estamos de porta aberta aí para futuras lives. E é isso aí. Pessoal,
Ainda vale a pena investir no Tesouro Direto? Vale a pena. Vale a pena. Bom, meu agradecimento aqui para vocês também que votaram. Acompanhem nossas redes sociais que a gente vai botar mais enquetes para vocês decidirem temas, para ajudar a gente. E é isso aí. Acompanhe a gente, invista e até a próxima. Até mais. Arthur, Obrigado. Parabéns pela iniciativa.